De gratidão e de boas-vindas a quem se deslocou de tão longe para vir aqui nos ajudar a pensar sobre esse tormentoso problema. Cumprimento muito fraternalmente esse grande presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, meu estimado amigo, que é irmão que a vida me deu, o presidente Jerzy Albuquerque. Cumprimento o eminente desembargador Francisco Gleison Pontes, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, demais autoridades judiciárias aqui presentes. Cumprimento o meu estimado amigo, vice-prefeito de Fortaleza, Maroni Togan, ele também, para além de um experimentado político, um experimentado policial, que prestou grandes serviços ao Brasil, na Polícia Federal e ao Ceará em particular. Meu caro companheiro e amigo, grande talento, o presidente da Câmara Municipal, Salmento Filho, em cujo nome cumprimento a todas as vereadoras e vereadores aqui presentes, a todas as secretárias e secretários, auxiliares do Dispositivo de Segurança Pública do Brasil. Me permito cumprimentá-los nas pessoas de André Costa, o grande trabalhador, secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Minha cara professora, mestra de todos nós, secretário de Justiça, Socorro França. Meu caro presidente Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Irmão Estado do Piauí, e em cujo nome cumprimento a todos os demais deputados estaduais do Ceará e de outras comunidades aqui presentes. Cumprimento a toda a academia, na pessoa do professor Henrique Campos, reitor da nossa Universidade Federal do Ceará, e o secretário Cristiano Barbosa Sampaio, do Distrito Federal, que representa o senhor governador, meu estimado amigo Hollenberg. Demais autoridades, como diziam sempre os oradores antigos do nosso Ceará, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes. Eu estou encarregado, sem ser um especialista, de motivar a abertura desse seminário, que por 2 dias reunirá, aí sim, experimentados especialistas do mundo acadêmico, do mundo prático, das nossas polícias militares. A propósito, quero saudá-los todos, gente valorosa das PMs do Ceará e de outros estados aqui presentes. Enfim, por favor, se sintam também para mim, muita honra cumprimentá-los como pessoas. Só no Rio de Janeiro, 50 dos nossos policiais militares foram assassinados nesses primeiros 5 meses do ano de 2018, o que mais uma vez justifica que todos nós tenhamos apreço e respeito por essa valorosa corporação e como lhes disse, esse seminário, e o meu papel é motivar a abertura, vai procurar refletir sobre essa tormentosa questão que é a segurança pública. De minha parte, me foi proposta uma reflexão para ambientar esse tema muito grave e complexo na questão do Pacto Federativo. E acredito que a Assembleia do Ceará, mais uma vez, dá um passo muito extraordinário na direção das suas melhores tradições, quando chama para refletir, já na abertura, a questão da segurança pública no ambiente do Pacto Federativo. Porque esse assunto vai precisar que nós reflitamos sobre ele, despidos de qualquer convicção que outrora nos fosse conveniente ou que nos é imposta como se fosse verdade absoluta. Eu lhes digo isso como quem está estudando profundamente o assunto, seja porque estou angustiado com esse assunto no Ceará, muito angustiado, seja porque tenho procurado participar do debate nacional brasileiro. E eu tenho para mim, para provocar os mais qualificados sobre o tema, de que aquilo que está posto, aquilo que é convencional, está funcionando no Brasil. E ainda assim o resultado não agrada nem remotamente, não atende nem remotamente às expectativas da nossa nação, das nossas comunidades, que praticamente sem exceção, cada família brasileira traz espetado no coração o espinho do medo ante esse fenômeno pavoroso da banalização da violência. E eu lhes digo isso sem medo de polemicar, porque o Brasil tem hoje, disse, a 2ª população carcerária do mundo. 760 mil pessoas estão presas no nosso país. Dessas 760 mil pessoas presas, 1/3 delas são jovens, negros, caboclos, pobres, presos com pequenas quantidades de droga nas periferias do Brasil. Já não mais nas grandes cidades, lá de Sobral, de onde eu venho, uma média cidade, da minúscula Massapê, que apesar de ser uma cidade que produz grandes lideranças, ainda é uma cidade relativamente pequena, e não escapa ninguém
todos nós estamos testemunhando, meio que impotentes, este fenômeno. 270 mil garotos presos com pequenas quantidades de droga. Não nos alimentemos nenhuma ilusão moralista, falsa, de que sejam inocentes. Por regra, são distribuidores na ponta final desse flagelo que é o narcotráfico. E por isso ganham diárias que suas famílias, em tempo de colapso econômico, não vão ganhar em atividades econômicas regulares, nem de longe. Fala-se que se paga na periferia do Rio de Janeiro entre 100 e 150 reais a diária para um garoto servir de avião, no jargão que se usa nas periferias, e ser a bucha de canhão para o assassinato, para as mortes vulgarizadas e para os flagrantes que vão fazer as estatísticas do enfrentamento fictício, hipócrita desse verdadeiro problema. Saiu hoje, por coincidência, meu caro presidente José de Albuquerque, o anuário da violência. Ali se atualizam os dados. Em ano passado, em 2016, que é a base de dados, e essas coisas tendem a piorar, foram 62.500 homicídios no nosso país. De novo, a característica das vítimas desse homicídio, por regra, assim, absolutamente avassaladora. Todos jovens, todos negros, todos caboclos, todos pobres das periferias das nossas cidades. E disse, porque também aqui há uma das questões graves, é a falta de uma consolidação, de uma base de dados que permita uma ciência mais racional na abordagem disso, mas os melhores dados afirmam que nós temos sido capazes, como Estado de Direito Democrático, de deslindar apenas 8 em cada 100 desses homicídios. Portanto, a mim me parece que a provocação melhor que eu poderia fazer hoje seria desenhar esta primeira grande questão. O trivial, o convencional, o tradicional, o que convencionou-se fazer não está resolvendo nem remotamente o problema. E aí nós descemos a números que já vão indiciar o contexto em que eu fui chamado a refletir consigo nessa noite por provocar a abertura desse extraordinário e oportuno seminário. Quando eu fui governador do Ceará, entre 90 e 94, o estado do Ceará tinha um efetivo policial militar de 7 mil homens operacionais. Hoje o estado do Ceará está próximo de 20 mil policiais militares. Não é o caso do Rio Grande do Sul, que, destruído das suas finanças, já o Palácio de Piratini virou uma usina de destruição de liderança. O meu colega Alceu Colares tinha um efetivo no Rio Grande do Sul que era o dobro do que é hoje o efetivo da brigada no Rio Grande do Sul. Isso indica, então, que nem a contração dramática do efetivo policial, nem a expansão espetacular, já invadindo prioridades ancestralmente mais graves, mais importantes, de uma nação que queira se civilizar, que devem ser a saúde do seu povo, que devem ser a educação qualificada dos seus filhos, nós, no Ceará, para dar dois extremos, estamos expandindo pesadamente. Nem no Rio Grande do Sul, nem aqui as coisas parecem bem respondidas. E isso não quer dizer que não haja esforços novos. O Ceará Pacífico é uma notável iniciativa de tentar compreender, para além da repressão policial, o trabalho de prevenir, de dar, vamos dizer, contexto civilizatório mínimo que justifique a um jovem, a um garoto, gostar de participar da comunidade nas linguagens da paz, da cultura, da religiosidade, do aconchego da família, quando possível, nessa sociedade empurrada para a barbárie, como está sendo a sociedade nacional brasileira. Ou iniciativas como, mais recentemente, essas estruturas de vigilância, que é um projeto piloto do prefeito Roberto Cláudio, em que conseguem-se resultados localmente. Mas os grandes números recomendam um olhar rebelde a essas práticas tradicionais. E aí, apenas para discutir, me parece que não é mais adiável entre nós brasileiros a ideia de que nós, para além de uma formatação meramente formal, meramente protocolar, que nós criemos de verdade no Brasil um sistema nacional de segurança pública. Porque há fenômenos novos, de relativamente menos de uma década e meia,
que tomaram uma sofisticação, tomaram uma complexidade, tomaram uma profundidade e movimentam tal volume de valores que o olhar tradicional não dará conta jamais de enfrentar isso. Eu me refiro a essas duas novidades, se assim podemos chamá-las, de uma década e meia para cá, que é o Brasil ter sido transformado no maior entreposto, se não um dos maiores entrepostos comerciais da droga do mundo, não sendo nós produtores de nenhuma das drogas pesadas, nenhuma das drogas químicas. Parece passar por aqui os grandes volumes em direção aos mercados europeu e norte-americano. Também absolutamente não é trivial o fenômeno da organização de facções criminosas. Ora, repare bem, hoje parece claro que o crime, ou esta vulgarização da violência, em que se degolam mulheres, rompem-se códigos de qualquer natureza para estimar o terror na disputa de território, isso tudo está sendo comandado por gente de dentro das cadeias, muito provavelmente já apenados, enquanto a nossa lei não consegue compreender nem se antecipar a essa sofisticação. E aí, na criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública, é preciso começarmos a pôr ordem em quem é responsável pelo quê, numa política de Estado, numa política pública que tem objetivos, metas, prazos, supervisão, avaliação, controle e orçamentação. E algumas ilusões deveríamos deixar de lado já na partida. E isso só pode ser praticado na linha de um profundo ato de respeito à nossa comunidade. Porque o nosso povo está com medo. E o medo nunca foi bom conselheiro. Ao termos uma comunidade dramaticamente amedrontada, apavorada, inclinada mesmo ao terror em certas circunstâncias, surgem aí, como sempre surgem diante da carniça, os abutres, os urubus, em qualquer dimensão que se queira considerar. E aí, lá vem a resposta superficial. Lá vem as respostas apressadas. Lá vem as respostas aparatosas. E aqui estão os gravíssimos equívocos, que inclusive expõem instituições respeitabilíssimas como as Forças Armadas. Pensemos nesse caso recente do Rio de Janeiro apenas como um exemplo. Será que é de se resolver a equação do narcotráfico, das facções criminosas, da banalização dos homicídios, da impotência investigatória das estruturas do Estado de Direito Democrático, ocupando as favelas com tanque de guerra, com fuzil, fazendo as Forças Armadas apontarem suas armas para os nacionais brasileiros, na medida em que não formadas as culpas, no dia a dia, na rotina da ir e vir das favelas, dos morros. Ali está o trabalhador, ali estão as donas de casa, ali estão os jovens estudantes, por esmagadora maioria, trabalhadores decentes, que estão empurrados para ali, porque não se deu a oportunidade da moradia decente, da educação qualificada, de um acesso ao emprego decentemente remunerado. Isto nunca resolveu o problema em lugar nenhum do mundo, mas nós somos obrigados a ter paciência, humildade, compreender que a resposta ao medo, sendo manipulada por políticos irresponsáveis, sempre será aplaudida na primeira hora. Mas basta passar 3 meses, basta interar 6 meses, ficará de novo evidente que por esse caminho não se alcançará nada. O que alcança de fato na experiência humana, embora a brasileira tenha absoluta e únicas especificidades, como essas facções criminosas, é a capacidade de o Estado formar correta e claramente a culpa daqueles que se envolvem na transgressão à lei. É a capacidade de um judiciário apoiado por um Ministério Público ativo, demonstrar sem qualquer tipo de dúvida e apenar com muita severidade para que essa segregação seja feita, bem diferente, compreendendo, para além da literatura bem intencionada, especificidades do Brasil. Por exemplo, pelos salários que recebem por regra, os policiais militares, especialmente, que vão ao teatro de operações mais frontalmente, são obrigados a morar nas periferias, são obrigados a morar nas favelas. E ao serem obrigados a ter suas famílias vivendo em favelas e periferias, e sabendo que por ali está instalado o baronato, que em Fortaleza está determinando que se apague a luz e que se baixem os vidros neste ou naquele bairro,
Como é que faz a família do policial militar para sobreviver? Será que vamos fazer de conta que o Estado nada tem a ver com isso? Vamos formar a culpa dessas pessoas no próprio distrito territorial, como é a nossa lei processual bem intencionada dos tempos áureos da paz social? Ou é preciso que a gente radicalize transformações e que para certos tipos penais a formação da culpa e a própria segregação deste meliante perigoso, terrorista, seja feita por comandos vindo de fora e por uma estrutura judicante também processada fora do distrito da culpa? Não estou dizendo que esta é uma solução, estou dizendo que nós precisamos pensar fora da caixa tradicional. Como é que andou funcionando a coisa em Medellín? Vamos aprender. Como é que andou funcionando a coisa na América do Norte, com outro tipo de envolvimento, com outro tipo de moral coletiva, com outro tipo de religiosidade? Vamos compreender, porque tudo isso são interatividades que estão intrincadamente envolvidas nisso. Em qualquer circunstância, me parece, e caminho para a conclusão, de que é necessário que esse Sistema Nacional de Segurança seja encimado pela União Federal, que tradicionalmente, ao longo da vida inteira, e agora ainda mais gravemente, faz ouvidos moucos a considerado trivial do velho passado, de que assunto de segurança pública é problema dos estados da federação. Isto não é possível mais de ser feito. Primeiro porque as inovações institucionais dependem de um desenho da nação, dependem de um desenho do Congresso Nacional, de uma interatividade com a Presidência da República. Segundo, não é mais praticável, no momento em que eu lhes falo, 17 dos 27 estados da Federação Brasileira estão na iminência da iliquidez, professor Socorro França. E não são estados periféricos, humildes como o nosso. Nesse momento, o Rio de Janeiro não tem solução fiscal para a sua equação. A primeira grande questão de uma intervenção demagógica, sem planejamento, sem orçamentação, foi pagar as contas atrasadas das oficinas que consertam os carros da polícia. Pagar as contas do posto de gasolina de 3, 4, 5, 6 meses de atraso dos carros da Polícia do Rio de Janeiro que não estavam sendo pagos. Isto é muita clareza. O Rio Grande do Sul, já mencionado aqui como exemplo, não tem a menor chance de se resolver a sua equação fiscal internamente. A nossa querida Minas Gerais, eixo da cidadania, da nacionalidade brasileira, não tem alternativa. Também ali o Palácio da Liberdade virou uma usina de destruição de liderança, para dar exemplo nos 3 dos 4 mais importantes estados brasileiros. E, para bem dizer, São Paulo caminha aceleradamente para a mesma situação. Olha, veja onde nós estamos chegando no Brasil. São Paulo já não está assim, porque há 4 anos não reajusta o salário do servidor público do estado de São Paulo. São Paulo está assim porque passou 8 meses pendurado com a liminar sem honrar a dívida do estado de São Paulo. E caiu a liminar, capitalizaram todos os 8 meses não pagos para o final do prazo, daqui 20, 30 anos. Assim como a gente dizia lá em Sobral, é garapa. Aí é moleza, né, a gente fazer ajuste fiscal dessa forma. De maneira que o Pacto Federativo Brasileiro hoje está dilacerado. E nós precisamos compreender isso porque não há projeto nacional brasileiro, não há por qualquer ângulo como se considerar corretamente as demandas do nosso povo por emprego, por saúde, por educação e muito menos por segurança pública, com o estado falimentar generalizado em que se encontram as contas do setor público brasileiro, na nação e na federação, e na maior esmagadora parte dos municípios de qualquer tamanho. Isso então nos impõe um debate em que o Brasil precisa ajuizar uma equação. E essa equação ela é muito fácil de ser formulada, de ser retoricamente anunciada, de ser falada, mas muito complexa e difícil de ser praticada. Porque trata-se aqui concretamente de fazer na nação devolver um conceito que cada família brasileira é obrigada, no concreto, a especializar na prática todo dia do seu cotidiano. Diminuir despesa e aumentar receita. Diminuir despesa significa confrontar, num país como o nosso, uma equação em que minorias minúsculas, porém dramaticamente, desequilibradamente poderosas, levam as maiorias das energias do país. Deixe que eu lhes diga que eles enlouquecem quando eu trago esse dado ao debate e cuidam ali de procurar um cabelinho em ovo e tal, porque eu gosto de números precisos.
E eu vou repetir aqui como faz a mulher do piolho, né? Quem estiver do lado de um visitante aí, explique em cearenseis bom o que significa a mulher do piolho, né, na sua teimosia. R$ 51,70 de cada R$ 100 que o governo brasileiro arrecada este ano de 2018 serão entregues à especulação financeira. Despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. Repare bem, vou repetir, de cada R$ 100 que esta nação subtrai do mundo do trabalho, subtrai da produção, R$ 51,70 de cada 100 estão entregues a uma minoria de privilegiados que se servam na especulação financeira. Juro e rolagem de dívida. São muito poucos, mas dramaticamente poderosos. São tão poucos que eu diria até o número. 5 bancos hoje acumulam 85% de todas as transações financeiras do país. Não há esta selvageria em nenhum lugar do mundo. E aqui está o nó. Porque brinco sempre, querendo falar muito sério, quando você em qualquer estrada encontrar um tatu em cima de um toco, um pedra em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. E isto está acontecendo no Brasil, não é porque tem um manual de fazer direito. É uma luta de poder, em que o poder político, por sua maioria, tanto mais nesses tempos de golpe, na minha modesta opinião, usurpa completamente o poder popular para transformar a ferramenta pública num mecanismo perverso de transferência de renda de quem trabalha e produz. É preciso mobilizar a nação, sem ruptura. Não precisamos satanizar ninguém, não precisamos trazer a violência como linguagem para isso. Há caminhos dentro do Estado de Direito Democrático, dentro da democracia, das práticas republicanas, para que a gente recelebre essa grave questão do Pacto Federativo Brasileiro em relação à orçamentação. Quando eu anuncio que metade, ou seja, 51,70 de cada 100, eu ainda não posso deixar de dizer que 29 de cada 100 reais vão para a Previdência Social. E evidentemente aqui na Previdência Social não é perseguindo professor, servidor público, muito menos o trabalhador rural, o trabalhador da vida privada, do comércio, da indústria, que já vive muitos sacrifícios, mas os privilégios há. E eu não gosto de falar de ninguém, falo de mim mesmo. Eu, Ciro Gomes, pela generosidade dos amigos, entre eles está aí o nosso presidente Zezé Albuquerque, implementei nesse estado muito pobre o direito a receber, pelas leis e morais do Brasil, 3 pensões vitalícias. E isso não implementei agora que sou sexagenário, não. Implementei quando eu tinha 36 anos de idade, o direito, como ex-governador, ex-deputado e ex-prefeito de Fortaleza, a somar R$ 86 mil na conta do povo brasileiro. Nunca aceitei receber, e só estou contando essa história para ter autoridade moral para pôr em debate essa discussão no Brasil. E por fim, para que todos nós entendamos com clareza do que se trata: educação, saúde, segurança pública, cultura, ciência e tecnologia, estrada, ponte, aeroporto, porto e tudo mais que se imagina das necessidades estratégicas dessa nação incompleta, são R$ 21 de cada R$ 100 que nós arrecadamos. Em cima disso, senhores e senhoras que me distinguem com a sua audiência, esta gente que usurpou o poder político no Brasil impôs, sem debater com ninguém, uma emenda à Constituição, assim chamada Emenda 95, que tabela, eminente presidente do Tribunal de Justiça, por 20 anos, os gastos brasileiros com esses 21%, com educação, com saúde. Só para vocês terem uma ideia da aberração, nascem no Brasil ao redor de 2.700.000 novos brasileirinhos e brasileirinhas. Nossos bebês, a conta de 2.700.000 nascem por ano. Pelos próximos 20 anos, nós não podemos acudir a essas crianças, nem com a maternidade, na saúde, nem com a escola infantil, a creche, nem com o ensino básico, nem com o ensino médio. Vê se pode isso acontecer num país como o nosso. Vê se pode a escalada de violência para arrematar, exigindo um olhar e, evidentemente, uma orçamentação compatível com a prioridade que o terror espetado no coração da nossa nação pede. Nós estamos proibidos de expandir o investimento em segurança pública. Isso quer dizer basicamente o seguinte: as viaturas
no trivial. As viaturas em 20 anos vão estragar, vão ser usadas e vão se decompor, pois essa gente proibiu na Constituição Federal Brasileira que nós possamos repor a frota da polícia, porque o gasto está congelado em o valor nominal gasto no ano passado, mais a inflação de 2,5%, 3%. Se nós precisamos expandir pessoal, se nós precisamos repor a inflação, ao menos dos salários já extensamente defasados, como vamos equipar, como vamos introduzir drones, satélites, toda a ferramentaria técnico-científica, que é a forma de um país que soma mais de 20 mil quilômetros de fronteira, os 8.400 de fronteira molhada, com os 17 mil quilômetros de fronteira, 14 mil quilômetros de fronteira seca. Os números são só por ordem de grandeza. Como é que nós vamos imaginar fiscalizar a entrada de bilhões de toneladas de droga com pelotões do Exército trabalhando a meio expediente, porque falta dinheiro para o rancho, porque também as nossas Forças Armadas estão constrangidas a não se atualizar? Nem a ferramentaria tecnológica que nós precisamos introduzir. Portanto, os técnicos falarão nesse seminário. A reflexão inteligente, acadêmica, os homens experimentados, Coronel Viana, que eu estava procurando para saudar, agora localizei. No seu nome, abraço mais uma vez a valorosa Polícia Militar do Ceará e do Brasil. Pois bem, este é o debate. Nós precisamos formular alternativas rebeldes a essas interdições conceituais. Mas mais do que tudo, o Brasil precisa se levantar e restaurar a democracia. Muito obrigado a todos.